Olá, estamos aqui de novo no programa Espaço Crescer da TV das Artes e trazendo um tema bem interessante hoje, depressão. Todos nós temos motivos suficientes para sentir tristeza. E como lidar com ela? A depressão é uma doença psíquica, uma doença mental, classificada pelo CID-10 como F32. E hoje a gente vai trazer a nossa convidada, minha super, hiper querida convidada, Cíntia Garbo, empresária. Tudo bem, Cíntia? Que bom, né? E graças a Deus e muitas outras coisas que você vai contar ao decorrer do nosso programa. Com certeza. Apresentando a Cíntia, ela era um ex-paciente que teve depressão diagnosticada, né, Cíntia? Sim, infelizmente passei por esse transtorno também. Cíntia, me fala, qual que eram os sintomas? Inicialmente eu sentia como se eu fosse morrer. Era uma solidão muito grande, um sofrimento inexplicável. E algo como se eu fosse morrer, eu sentia o tempo todo que eu ia morrer. E isso, assim, foi extremamente difícil para mim, porque era uma coisa que eu não queria. Mas sentimento, sensação física mesmo? Sim, era uma sensação física. Cheguei, inclusive, a ir para o hospital pensando que eu estava com problemas respiratórios, que eu realmente estava deixando este mundo. E a parte de pensamento, ela também vinha? Vinha como se eu sempre estivesse sozinha. Nunca tinha ninguém, as pessoas não me apoiavam, as pessoas não estavam do meu lado, mas era tudo uma sensação não verdadeira, porque o tempo todo eu tinha pessoas do meu lado. A depressão, ela comete mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós, no Brasil, somos o 5º país na escala da depressão. Nós somos mais ou menos 12 milhões de depressivas. Claro que isso antes da pandemia, a gente ainda não tem. Eu pesquisei, não achei nada tão atual que tenha dados após pandemia. Inclusive, eu fiquei muito ruim justamente no período de pandemia. Mas você já estava antes? Sim, eu já tinha os sintomas, mas quando se agravaram foi quando começou a pandemia. Era muita notícia ruim, a gente via muita coisa ruim perto da gente, então foi aonde eu fiquei numa situação muito pior. Eu sempre falo, né, que eu acho que a pandemia não nos trouxe presente a depressão, assim, de pânico, mas ela veio aflorando, né? Então todos aquelas nossos medos, aquelas nossas partes mais depressivas, quando veio a pandemia, ele veio à tona. Exatamente. Foi exatamente o que eu senti. Eu já vinha com isso, mas até então eu dava uma disfarçada aqui, uma disfarçada ali. Quando veio a pandemia, ficou eu comigo ali. Literalmente, né? Porque a gente ficou preso em casa. Isso, exatamente. E foi onde foi aflorando. E aí chegou num limite extremo para mim. E foi onde eu precisei realmente procurar ajuda. Era a minha próxima pergunta. Quando e como você falou assim, bem, agora não dá mais para continuar sozinha, eu preciso de uma ajuda, e como foi a procura dessa ajuda? Foi quando eu fui pela 3ª vez no hospital, justamente achando que eu estava morrendo. E eu tive um auxílio de um médico, muito bom, inclusive lá também, que ele me falou, ele me abriu os olhos, ele falou, você não tem nada, o que você tem é provavelmente a depressão. Você está com uma crise de ansiedade extrema. E aí onde eu comecei a procurar psicóloga, psiquiatra, entrei com medicação e continuo com o acompanhamento da psicóloga. Me fala uma coisa, Cíntia, e como foi lidar com essa realidade? Porque aí vira um bicho 7 cabeças, né? Porque a gente sempre tem o senso comum que fala que depressão é frescura, né? Tem aquelas frases um pouco mais, arranja o que fazer que isso passa. É preguiça, é falta de vontade. Escutei isso também, inclusive de mim, porque eu também era uma pessoa que não acreditava que isso pudesse acontecer, que a minha força de vontade sozinha seria o suficiente. Mas não foi. Não foi. Não foi. Eu precisei de muito apoio, né, de toda a medicação, do acompanhamento mesmo, psiquiátrico, psicológico, isso tudo foi muito importante. Eu percebo, né, que às vezes a maior resistência do paciente
é ir para o psiquiatra e entrar com a fase medicamentosa, né? Porque aí vem todo aquele preconceito, né? Aquela falta de conceito e que eu vou começar a tomar, eu vou ficar louca, eu vou ficar a tomar pro resto da vida. Como foi tudo isso? Eu sempre fui muito contra tomar medicação, né? Inclusive, a minha psicóloga sempre me aconselhou, o remédio a gente precisa tomar, ele foi feito pra gente tomar. E eu comecei a ir trabalhando isso dentro de mim e fui aceitando, porque essa era uma luta também pra mim, aceitar ter que tomar a medicação. Né? É uma medicação que vai me deixar viciada, eu não vou mais conseguir viver sem ela. Não, não é isso, não existe isso. É justamente o contrário. Eu costumo falar que com a medicação é mais fácil, né? Porque é como você tirar 10 numa prova. Se você tiver 20% de ajuda, você precisa tirar 8. Então eu costumo falar na sessão que 20% é medicação, 20% é a terapia e o resto é o paciente. É o paciente. Sim. Isso dá um pouco de medo, não dá? Dá muito medo. Dá muito medo, porque esse restante que é do paciente, a gente precisa fazer muita coisa. A gente tem que buscar, tem que ir atrás. E não simplesmente ficar ali sentado esperando com que as coisas aconteçam. Então, eu acho que aí nesse restante do percentual do paciente entra a nossa força de vontade. Eu acho que, eu sempre falo, né, acho que falei também, assim, se acolhe. Né? O que você faria para uma amiga sua, ou para um filho, para um parente que você gosta muito, quando está se sentindo mais sem vontade, mais animado, mais adoentado? Se acolhe, né? Eu acho que é o momento de se acolher, esperar. Hoje eu não estou com vontade, mas amanhã eu vou ter que ter, né? E as coisas, porque ninguém adoece de um dia para o outro, né? Ninguém acorda, hoje estou com vontade de ter depressão, vou ter depressão. A depressão, ela vem também de acúmulos de situações, da qual a gente não resolve, vai nos acumulando, e quando a gente percebe, estou aqui. Exatamente. E era bem isso, tinha dias muito difíceis para levantar da cama, né? Não conseguia levantar e eu tinha que levantar. Eu tinha as minhas cachorras que me deram muita força ali também. Eu tinha que levantar para dar comida para elas. Então eu tinha que me forçar a fazer algumas coisas, às vezes, para levantar da cama e ir me estimulando. Você acredita que a rede familiar, a rede de amigos, eles dão suporte? A família, ela tem que estar presente nesse processo? 100%. A sua família te ajudou? Muito, muito. Eu sou muito grata a todos eles. Minha mãe, assim, uma guerreira. Meu pai, a minha cunhada, o meu irmão. Todos um beijo, Bruna. Bruninha. Sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Não são dias fáceis, principalmente quando você tem alguma crise. Então, você ter as pessoas ali te apoiando, te entendendo, é muito mais fácil, ajuda muito. Então, vamos fazer que a soma ideal seria medicamento, psiquiatra, terapia, família e força de vontade, querer. E o querer, isso é muito importante, esse conjunto é muito importante. E aí eu acho que nesse querer, a gente vai buscando coisas que nos fortalecem. A gente vem trazendo coisas que nos agregam e ferramentas que vão nos fortalecendo. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar isso o resto da vida. Isso não vem um dia e some, simplesmente acabou. Não, a gente vai lidando com isso no dia a dia, então a gente tem que ter as ferramentas para estarem sempre ali, me fortalecendo. Eu tive depressão, né? Acho que, como eu falei no início do programa, ninguém está livre, né? E hoje a depressão, ela comete também na nossa infância, né? Nas nossas crianças. Eu falo que depressão é como a sensação que eu tive. Aí você fala se foi com você a mesma coisa ou não. É chegar no fundo do poço. É você não ter energia, não ter saída, não ter perspectiva de vida. Nada mais tem valor. Você entra num tanto faz. Sim. E é complicado você sair desse tanto faz e tentar começar a colorir a sua vida de novo.
E no meu processo medicamentoso, terapia, né, hoje eu agradeço muito ao todo o meu processo de depressão, porque eu aprendi a lidar comigo, eu aprendi ferramentas importantes. Aí você fala, um dia você volta a ter depressão? Dificilmente. Né? Porque eu falo assim, se você está no fundo do poço, você vai aprender a escalar o fundo do poço. É normal que você caia, mas você tem ferramentas e seu autoconhecimento para você se manter bem. Não é que nunca mais você vai ficar triste nem ficar depressiva. Né? Eu acho que é até legal a gente frisar o que é uma pessoa depressiva ou uma pessoa com depressão. A gente pode passar por uma... estar depressiva porque alguém faleceu, ou porque eu não consegui aquele emprego, terminei um relacionamento, isso é normal. Se torna uma depressão quando vira patológico. Quando a depressão me rouba a minha vida, quando eu já não consigo mais trabalhar, já não tenho mais vontade, e para mim tanto faz. Então assim, se torna patológico quando ela atrapalha todo o meu conteúdo de vida, meu contexto de vida. Mas a depressão hoje, ela me trouxe, né? Ter passado pelo processo me trouxe coisas muito positivas. Eu acho que eu consigo ser uma profissional melhor, porque eu consigo entender meu paciente, eu consigo me colocar como exemplo, porque se eu conseguir, todos conseguem. E eu acho que cria também uma empatia. Quando eu falo, eu também tive, eu sei o que está passando, eu sei que não é fácil. E para você, Cíntia, como foi tudo isso? E agora, olhando para trás, né, porque já está lá atrás. Você já saiu do desmame? Do remédio? Ainda não. Mas ficou para trás. Como você olha a sua vida? E o que te acrescentou? Porque, assim, nada na vida é só negativo. Tem as suas partes positivas. Sim, tem sim. Hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais segura no que eu quero, no que eu consigo aceitar. Porque antes de eu chegar no fundo do poço, literalmente, eu aceitava muitas coisas que não me faziam bem. E eu não sabia falar não para isso. E hoje em dia, eu me sinto mais segura para falar não. Então eu sei quando há alguma coisa que não está boa, que não vai me fazer bem, eu consigo dizer não para isso. E consegue significar o que não é seu, ou o que é seu e não vem te acrescentar? Consigo. Hoje eu já consigo ver isso, eu já consigo perceber isso. O que eu não conseguia antes. Então, esse processo todo, ele me trouxe isso. Ele me trouxe me reconhecer, saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso aceitar para mim. E até onde eu posso suportar. Exatamente. E às vezes é preciso a gente sair de cena, respirar, né, trazer o racional e depois voltar para a cena e falar, não, ou isso não me pertence, não quero isso. E é exatamente o que a gente não faz até a gente chegar lá no fundo do poço. Enquanto a gente não chega lá, a gente não aceita isso. Não, eu não preciso. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, mas a gente na verdade não sabe. A gente não consegue aceitar. Eu acho que viver é simples. Só basta a gente aprender e reconhecer o que é nosso e o que é do outro. Sim. É um processo um pouco difícil, né? Não é muito fácil, mas é o sentido. Mas dizem que tudo que é fácil vai embora fácil, tudo que ganha fácil vai embora fácil, então que venha as coisas difíceis para que a gente aprenda. Exatamente. E permaneça. E a gente acaba dando mais valor. E é legal porque até acho que a finalidade desse programa, para mim, é gerar conteúdo e que a gente possa aprender com a experiência do outro. Ou eu estou passando por isso, né? Para quem está em casa e está passando por isso, né, que se identificou com você, qual é o conselho? Lutar, não desiste, procura ajuda,
e procura alguma coisa que te faça bem, que faça você se sentir vivo. Para mim, funcionou muito e funciona muito hoje a religião. É uma coisa que me dá muita força, é algo que me ergue e que me tira da escuridão, de verdade. Então, procura algo que te dê prazer, que você tenha vontade de levantar da cama para ir fazer. Simplesmente isso. E, claro, junto com, né, o tratamento, nunca abandonar, não deixar pela metade, porque isso é Conta muito... isso um pouquinho. Isso não estava no programa, não estava combinado. Me conta isso, porque eu acho que isso é super importante. Não deixar o tratamento de lado. Não deixe. Conta isso. Senão eu vou ser dedo duro. Eu iniciei o tratamento com a medicação, com um psiquiatra. E após 4 meses, me sentindo ótima, 100%, tá na hora de parar com a medicação. Por conta própria. Eu sempre fui contra tomar medicação. Por conta própria. E achei que já estava bem, que já estava segura para isso. Deu uma parada de terapia também. A terapia comecei a diminuir, só não larguei 100% porque a psicóloga puxou minha orelha. Então vamos parar, vamos... E eu tive uma queda brusca. E aí eu acho que eu cheguei... E caiu com vontade, né? Eu caí, eu me machuquei e foi muito mais difícil me levantar. Muito mais difícil. Então eu aconselho... Voltou pra psiquiatria, voltou pra tomar medicamentos. Voltei. Levou bronca também. Levei bronca. Retomei o atendimento 100% com a psicóloga também, psiquiatra, a cada 15 dias. E foi muito mais complicado, foi muito mais doloroso. Então, eu acho que não precisava ter passado por isso. Então, o conselho, escuta a sua psicóloga, escuta a sua psiquiatra e siga com o tratamento, mesmo que você se sinta bem, porque você vai se sentir melhor. E é o efeito do tratamento, mas não interrompa. Porque assim, na verdade, você tem que se sentir melhor, porque o medicamento está fazendo efeito, Sim. né? E quando você para, o efeito do medicamento para e você cai, né? E é muito pior. O tombo é muito pior. A recuperação é mais difícil. Sim. Bem, depois da breve bronca, que não estava na nossa programação, eu posso falar que a depressão, ela deu uma mudada na sua vida? Cíntia antes e Cíntia depois? 100%. Faz essa comparação. A Cíntia, antes da depressão, não dava tanto valor à família. Não estava tão próxima da família. E eu acho que isso me aproximou muito, muito da família. E, como eu já disse, a religiosidade também me mudou, sabe? Me deixou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais paciente. Hoje eu consigo pensar antes de agir. Eu consigo saber o que eu posso fazer, o que vai ser melhor. Claro que eu não estou dizendo que eu não erro, eu erro muito, mas me deixou com uma visão mais ampla. Faz com que você erre, mas aprende com o seu erro? Sim, eu aprendo com o meu erro e eu consigo pedir desculpas, o que a Cíntia de antigamente não conseguia. E isso ficava também me corroendo, né? Eu não pedia desculpas e ficava corroendo aquilo e me fazendo mal. Então, isso me ajudou também, né? E alimentando o erro do outro também, né? A gente faz muito, faz muito isso, né? Sim, sim. E aí, também é o que me ajudava a sempre estar mal. Sempre estar ali, em dias me afastar, sumir de todo mundo, desliga toda a rede social, acaba contato, não atende o WhatsApp, não atende telefone. Amigos pra quê, né? Exatamente. Hoje não, hoje eu tenho uma outra visão. Aberta pra vida. Aberta pra vida. Mas e teve outra mudança também, profissional. Me fala um pouco isso. Sim, durante esse processo eu fui me conhecendo, fui me afeiçoando mais à parte religiosa. Sempre fui da parte religiosa, mas não tanto.
E dentro desse processo eu me fortaleci nisso. Então eu me senti mais forte estando mais perto de Deus. E isso foi aflorando, 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 e eu sentei com meu irmão e falei, vamos fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas também. E aí a gente começou. Hoje nós montamos uma loja que chama Os Arcanjos, é uma loja virtual e nós temos artigos religiosos e além dos artigos religiosos, que o que eu acho que é mais importante, nós temos a palavra, uma palavra acolhedora para as pessoas. Nós temos vídeos hoje no YouTube que nós começamos a gravar, então a gente teve que se aprofundar também nessa parte para poder passar para as pessoas algo que é bom e que fortalece. E que funcionou para você. E que funcionou para mim. E funcionou tão bem que eu desejo de verdade que outras pessoas também passem por isso e fiquem bem. Então, por isso que a gente criou esse projeto, Os Arcanjos, e estamos aí divulgando para ajudar as pessoas a se fortalecerem. Eu acho que tudo que nos faz bem, né? As pessoas falam assim, vai pra academia. Ei, calma, mas eu odeio academia. Vai me fazer bem? Como assim? Né? E então a gente vai procurando. E é muito legal porque a religião, ela dá um embasamento, né? A crença dá, né? Do que eu acredito, do que eu espero, do que eu desejo. Isso, o contrário do que as pessoas pensam, a religião não é o que vem só para passar a mão na sua cabeça. Para falar, você tá mal, poxa, que triste, Coitadinho. mas vai dar tudo certo. Não, não é. A religião, ela te mostra a verdade. É difícil? É difícil e vai ficar mais difícil. Mas se você acreditar, se você tiver um motivo para você seguir em frente, se você tiver a força, você vai conseguir. Você vai passar pela turbulação, você vai passar pela provação e você vai conseguir. Não como magia, né? Não, porque às vezes as pessoas pensam que as coisas têm que acontecer como magia. O que eu estou entendendo, o que você está falando assim, a religião, ela me trouxe a segurança e a vontade de prosseguir em todos os meus contextos, né? De continuar com o medicamento, porque eu preciso dele, de continuar com o apoio da minha família, de continuar trabalhando, porque também foi uma briga para você, né? Foi bem difícil. Eu tive que me afastar do serviço, fiquei fora. Voltar pro serviço. Foi uma luta. Eu não respirar fundo. Eu não conseguia olhar pro computador e eu começava a chorar. Hoje não. Hoje eu tenho vontade de estar ali, de fazer, porque eu sei que é algo que não é só para mim, né? É uma coisa que eu posso ajudar outras pessoas. Por que não? Eu posso, claro, eu preciso me ajudar também. E isso me ajuda e me faz ter vontade mais ainda de querer ajudar outras pessoas. Gente, como que é vir no programa, dar o rosto, né? Da cara, como pessoas falam, falando, eu tive sim depressão, né? Porque normalmente as pessoas escondem o que não é tão favorável, Sim. né? Porque assim, a psicologia, a psiquiatria, né? Ela vem muito associada à loucura. Né? A depressão vem associado com frescura ou com o pé da loucura. E como que é dar o rosto para tudo isso? Olha, como eu disse, a Cíntia de antigamente, de antes da depressão, não viria. Não teria a coragem de dar o rosto, de falar, eu tive depressão sim, eu caí, eu cheguei no fundo do poço, eu precisei de ajuda. Mas hoje eu acho que eu quero que as pessoas saibam, para que as pessoas possam ficar bem, para que as pessoas possam ter uma motivação e saber, eu posso cair, sim, eu posso, mas eu posso levantar, e eu posso levantar mais forte ainda. Eu posso cair várias vezes e levantar mais vezes. Porque é isso, né? Quem não caiu quando começou a andar? Exatamente. Né? Cai, levanta, cai, até que a criança sai correndo. Eu acho que é isso um pouco o nosso processo de depressão quando ela é cuidada, quando ela é tratada com carinho por nós mesmos, né? Eu vou cair, eu vou levantar, eu vou cair, vou levantar e tem uma hora que eu vou sair correndo e vai estar tudo bem. Sim, é exatamente isso.
Eu estou chegando nesse ponto de já sair correndo, já estou dando pequenos trotes. Nem vou olhar para trás. Para trás eu não quero olhar. Né? Ou vou olhar para trás sim e pegar todo o meu aprendizado e ressignificar isso, porque a depressão ela te trouxe bastante conhecimento, seu Muito. autoconhecimento. Muito. Né? Isso que é a bagagem de você sair correndo. Sim, eu saio correndo, mas a bagagem eu deixo lá, eu volto para olhar de vez em quando no baú. Mas vamos deixar uma coisa clara, né? A gente está falando, né, de uma coisa das partes mais positivas, mas não é fácil. Não é de um dia para o outro. Não, é um processo lento, é um processo doloroso. E por mais que a família esteja ali do lado, eu tive a religião, eu tive muito apoio, é um processo solitário. Porque depende de você. Não depende da minha mãe, não depende da minha cunhada, depende de mim, dependia de mim. Eu tive ajuda, muita ajuda, mas dependeu de mim. A grande parte do trabalho foi realmente seu e de todos, né? Sim, e muito doloroso. Mas eu acho que é legal, até no processo terapêutico, quando o profissional ele vai te mostrando a cada ganho, a cada mudança, a cada conquista que você vai tendo. Sim, e isso é o mais gostoso, assim, que eu acho da terapia até. Porque às vezes você tá pensando, nossa, hoje eu não tive nada de bom. E quando você vai conversar com a psicóloga, ela te mostra um outro lado que você não tinha visto. Você reparou no que você conseguiu de bom hoje? Isso não foi tão ruim. Então a gente consegue com isso, assim, também se erguer e se valorizar mais. Então, o conselho em poucas palavras para quem está em casa sentindo mal e depressivo: cuide-se e procure ajuda. Vá, procure. Os arcanjos estão aí também para ajudar vocês. Mas não deixe de procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra, que também são bastante importantes. Cíntia, passa rápido. Eu ficaria aqui horas e horas com você. Mas obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por me permitir participar. Gente, eu não falei, a Cíntia é minha paciente, tá? Sim, ela me ajudou muito. Obrigada por me ajudar a participar, por ter crescido junto com você, porque a terapia sempre é uma troca, né? Eu deixo um pouquinho de mim em vocês, mas vocês deixam muito em mim. E eu sou muito grata e muito mais gratificante, porque logo você vai estar correndo da psiquiatra e da terapia também, de alta. De alta dessa vez. De alta pra vida, né? Pra vida, sim. Eu tenho muito a agradecer, muito mesmo, todo apoio, todo cuidado, todo carinho. Eu acho que o agradecimento é você feliz com esse sorriso e falando para todos o quanto é preciso e quanto é possível. Obrigada. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, Cíntia, por compartilhar todo o conhecimento, a vivência dela. E se cuidem. Guardem os seus minutinhos para vocês mesmos, se acolhem. E sempre que precisar, procure um profissional. Qual é o melhor profissional? Aqueles que vocês confiam. Um grande beijo, até a próxima.